Está começando mais um Infinity Cast. Nós vamos falar sobre marketing de influência. Para quem não nos acompanha, meu nome é Norton Toga, sou o CTO da Infinity e o host ocasional aqui do Infinity Cast. Em companhia aqui temos o Ale. E aí, Ale, como é que você tá? Eu estou bem, estava com saudade de vocês. Poxa vida, hoje vai ser tão legal, esse assunto é fascinante. Não consegui me conter. O Ale não participou do podcast anterior. Tinha muita gente no Aconteceu, podcast. Pois é. aconteceu, tinha muito. Não coube na sala. E no próximo podcast, será que o Ale vai fazer sozinho? Gente, não faz isso comigo, não. Tá preparado, Ale? Nem um pouco. Então eu vou desconectar aqui e aí você continua. Beleza, vamos lá. Então, Júlia. Surpresa! Pega no pulo já, ó, é hoje. Ai, ai. E estamos aqui com a nossa convidada ilustre, Júlia Dinali. E aí, Júlia, tudo bem? Do joia. Gente, primeiramente, obrigada pelo convite de poder vir aqui contar um pouco da minha história, né? Com o marketing de influência, como isso começou. Falar um pouco também sobre o que é o marketing de influência, o futuro do marketing de influência, como trabalhar. É um assunto que eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais mesmo, né? Para as redes sociais, dentro do marketing digital, porque é um mercado que está em constante crescimento e só tende a crescer cada vez mais. Exato, pois é. E a gente agradece a participação aqui, você ter reservado um tempinho para falar com a gente sobre isso. Imagina, Tenho prazer. certeza que a gente vai aprender muito, porque só essa oratória dela agora já deu um baile aqui, Norton. Ah, Só na introdução. Imagina que alguém vai ensinar. vamos reiniciar esse podcast, a Júlia vai fazer a introdução. E a Júlia é uma pessoa que tem muita experiência na área, não só na área de marketing de influência, mas também de empreendedorismo, não é, Júlia? Eu ouvi falar que você é uma empreendedora em série. Fala mais um pouquinho para a gente poder te Sou conhecer. super empreendedora. Eu falo que eu sou empreendedora desde quando eu me entendo por gente. Desde criança, sim, eu empreendo. Vendendo limonada. Mas eu empreendo com marketing digital desde os meus 16 anos. Eu tenho 30, então tem 14 anos que eu vendo online, né? E dentro do digital, eu já fiz tudo que vocês imaginarem. Já tive infoprodutos meus, já fiz lançamento, já tive produtos no Perpétuo, mentorias, além da influência também, né? Eu falo que eu sou a vendedora nato. E eu consegui trazer essa minha habilidade com a venda para o marketing digital. E, obviamente, utilizando também na influência, né? Porque o influenciador, ele nada mais é do que um vendedor. Né? Esse negócio de, influenciador não é vendedor. Ele é vendedor, sim. O influenciador, ele é vendedor. Ele precisa vender, ele precisa saber o mínimo de venda para poder passar a informação daquele produto, daquele serviço para os seus seguidores. Ele não é o responsável pela venda, né? Mas ele é vendedor, sim. Porque se eu não desperto o desejo no meu seguidor de consumir um produto ou um serviço que eu ofereço, eu não sou uma influenciadora. É verdade. Tá certo. Tinha um mentor que me falava que todos nós somos vendedores. A gente é que não sabe. Porque, Exato. eventualmente, a gente tem que convencer alguém a fazer alguma coisa. Não, eu falo que nós somos vendedores desde criança. Porque desde criança a gente ficava com os nossos pais tentando convencê-los de dar aquele presente, de deixar a gente fazer aquilo. Isso é o quê? É venda. Você vende a sua ideia, você vende a sua imagem. Até quando a gente está flertando com alguém, gente, eu falo com todo mundo, gente, até quando você está na balada flertando, você está vendendo. Porque você está vendendo a sua postura, você está vendendo a sua imagem. A gente vende o tempo todo. Exatamente. Eu acho que a primeira venda que eu fiz na vida foi pedir para ter que tomar banho mais tarde. Aí, ó, tá vendo? Vendeu. Não, mas eu já tomei banho de manhã. Exatamente. A gente tem que aprender a vender, não tem jeito, né? A gente vai acabar usando na vida, né? Pois é. Todo mundo. Então, marketing de influência. E é interessante que você comentar desse ponto, porque eu vejo que muito influenciador ou influência, eles vendem também um estilo de vida, não é? Exato. Eu Sim. fico vendo, por exemplo, o pessoal que mexe com área de finanças. Eu sempre vejo eles em imagens bonitas, sabe? Tipo, sempre num carrão, num relógio, não sei o que e tal, só para poder passar aquela ideia de que o cara entende, ele tem um segredo, né? Exato. Daquele... Isso até a gente puxa um gancho, né, de até tomar cuidado com o que as redes sociais mostram, né? Porque nem sempre o que a gente vê ali é real, é a verdade, é a realidade, né? Porque a gente consegue vender o que a gente quer na rede social. É muito fácil você vender a sua imagem, você vender seu lifestyle. E realmente o lifestyle hoje, ele é uma das coisas que mais vende. Porque você é um influenciador, você tem o seu nicho.
você sabe quem é a sua persona. A partir daí, você sabe o tipo de comunicação que você tem que ter para atingir ela. Você sabe o que você precisa fazer, a estratégia que você precisa traçar para você realmente conseguir vender ali para aquela pessoa, né? E eu vejo muito também na galera do marketing digital, né? Eles também têm muito essa abordagem de os carrões, as viagens luxuosas, né? Mostrando o dinheiro fácil, né? Como se fosse uma coisa fácil. Mas é porque é o que vende. É que tem aquela ideia também do sex sells, né? Que é a ideia de vender o pecado. Se você coloca algum tipo de pecado no meio das suas publicações, geralmente ela vai engajar, né? Seja ali um luxo ou coisa do tipo, né? Exatamente. E querendo ou não, as pessoas que estão do outro lado da tela, elas veem aquilo, elas sonham, elas desejam aquilo, né? Então engaja muito esse conteúdo. E as pessoas ficam realmente olhando aquilo e desejando. Só que é o que eu falei, da gente acreditar o que existe, o que é real e o que não é. Legal. Uma vez eu ouvi uma frase que falava assim: todo empreendedor, ou ele vende a solução de um problema, ou ele vende um desejo. Não é? Eu fiquei com isso na cabeça e falei assim: caraca, é verdade. Se a gente for parar para pensar, todas as empresas que existem por aí, ou ela está resolvendo um problema, ou ela está satisfazendo um desejo. Se não está fazendo os dois ao mesmo tempo. Exatamente. Exatamente. Isso É realmente os dados da nossa persona que a gente precisa, né? E a partir dessas informações a gente consegue vender qualquer coisa. Hoje mesmo eu estava ajudando a nutricionista da clínica que eu trabalho a montar um pitch de vendas para uma pessoa que ia lá. Daí eu virei para ela e falei: olha, medo vende mais do que desejo. Então pega no medo da sua persona. Fica a dica da galera. Que chique, que chique. O que é o pitch de venda? Só para quem está ouvindo a gente, o que é um pitch de venda? O pitch de vendas é realmente você fazer a venda. Você está ali mostrando, sei lá, gente, vamos montar um pitch de vendas aqui nesse momento. Estou aqui mostrando o meu celular. Eu vou falar, então, esse celular aqui, eu consigo parcelar ele para você de 15 vezes. Ele vai melhorar a qualidade da sua foto, do seu vídeo, para você trabalhar melhor nas redes sociais. Você sabe o quanto é importante você hoje trabalhar nas redes sociais, você ter boas fotos, ter uma boa... Ops, liguei até a lanterna. Aparecer... Oi? Tem lanterna também, viu? Tem a lanterna. É realmente quando você vai fazer a venda, né? E dali você pode escolher o caminho que você vai seguir. Ou você vai mostrar os benefícios do produto, como você vai resolver o problema, ou talvez, como eu disse aqui do medo, você vai pegar no medo da pessoa, na dor. Por exemplo, uma pessoa que ela compra um iPhone, né? Por que ela compra um iPhone? Geralmente essa pessoa está no Instagram e a gente sabe que o iPhone roda melhor no Instagram. Então eu posso abordar ela com uma forma de medo. Você está percebendo que às vezes os seus stories não tem tanta visualização? Você quer continuar assim, não tendo visualização nos seus stories? Ninguém quer. Todo mundo quer aumentar a visualização, quer aumentar o engajamento. Então, você já parou para pensar que isso é por causa do seu celular? Que o iPhone vai aumentar a sua retenção do público vendo os seus stories? Que às vezes as pessoas não estão assistindo porque a sua imagem é ruim. Você quer continuar assim? Você vai continuar sendo isso? Ou não? Você quer uma imagem boa? Teve um Vendi experimento. um iPhone aí, será? Aí, ó. O link vai estar na descrição. Eu vi um experimento que o cara usou o ChatGPT, que é aquela inteligência artificial, né, que conversa contigo, para poder convencer ele a não fazer nada que ele não queria fazer. Por exemplo, ele queria entrar na dieta, aí ele não queria comer chocolate. Então ele botou o ChatGPT para vender a ideia para ele de que comer chocolate era ruim. Olha. Aí ele fez um pitch de venda explicando para ele, tipo assim, que geralmente chocolate é positivo, o negócio tem antioxidante, não sei o que, blá, blá, blá. Não, ele pegou assim, pega só os elementos negativos, me convence no medo. Que massa. Achei genial. É um pitch de venda invertido. Veja pra você ver, você tem que vender até para você mesmo, né? Exato. Tá, caraca. Nossa, depois eu vou parar até para dar uma raciocinada nisso aí que você trouxe. Traz muitos insights. Aí, ó. Que legal, tá vendo? O podcast vai ter recheado de coisa legal, então. Exato, gostamos. Que massa. Júlia, você falou um pouquinho aí de que tá 14 anos, não é isso? No marketing digital? Sim, 14 anos que eu vendo online. Eu comecei vendendo roupa, né? Como a maioria da mulherada. Comecei vendendo roupa, eu tinha 16 anos, eu importava da China, comecei a importar bem nova. E aí fiquei muitos anos trabalhando assim. Depois eu fui empreender de outras formas mesmo, no digital. Em 2018 que eu comecei mais no marketing digital que a gente conhece hoje, né? Comecei como influenciadora, na influência.
E dali eu comecei a vendendo cursos que eu fazia, cursos e produtos que eu fazia, e comecei a vender. Na época eu nem tinha consciência, né, consciência que a gente tem hoje, conhecimento fácil que a gente tem hoje. Há 5 anos atrás, você não tinha uma conversa dessa aqui na internet para você assistir falando sobre marketing de influência. Eu nem sabia o que era aquilo que eu estava fazendo, eu só sei que eu estava fazendo, estava dando certo, estava vendendo. Então, a gente não tinha essa informação, né? E aí, em 2018, eu comecei também trabalhando com marketing de afiliados, né? E aí minhas redes foram crescendo, eu comecei a colocar a cara, compartilhar a minha vida, né? E assim as coisas foram acontecendo. Em 2019 eu fui fazer uma viagem muito doida, coloquei um mochilão nas costas, fui viajar o mundo sozinha, sem data para voltar e sem dinheiro. Caraca! Fui sozinha. E eu trocava hospedagem e alimentação a troco de trabalho. Então eu fui camareira, fui faxineira, fui bartender, fui animadora de festa, cozinheira, tudo que vocês imaginarem. E eu trocava a acomodação e tudo e compartilhava isso nas redes sociais. E aí que o meu Instagram deu mais um boom na época, porque na época a minha história saiu em diversos portais de notícia. Eu compartilhei no grupo da Gina Indelicada, a mulherada vai entender o que eu tô falando. Então, bombou assim a minha história. Então, saiu em vários Instagrams e tudo mais. E aí que as coisas começaram a crescer, né? Eu comecei a ver mais potencial e mais formas de empreender ali no digital dentro do Instagram, né? Porque como eu fui viajar sem dinheiro, eu precisava arrumar um jeito de fazer dinheiro enquanto eu estava viajando. A ferramenta que eu tinha de graça, porque eu não tinha dinheiro e estava viajando, era o Instagram. Então eu comecei a vender passeios. Eu morei no Chile um tempo, durante essa minha viagem, então quando eu estava no Chile, eu vendia tour no Chile. Fui para o Peru, vendia tour no Peru e ganhava comissões. Então, assim, comecei a desenvolver mais a minha habilidade de venda dentro das redes sociais. Em paralelo, também trabalhava com marketing de afiliados, que eu trabalho até hoje, também, que dava uma graninha ali. E depois, quando eu voltei da minha viagem, eu voltei no final de 2019, em 2020 veio a pandemia. Eu ia embora de novo, eu ia mudar para a Europa, na época já tinha emprego lá e tudo, mas aí veio a pandemia. E quando a pandemia chegou, eu falei, pronto, e agora? O que eu vou fazer? Eu não vou conseguir emprego porque está todo mundo dentro de casa, não posso viajar para compartilhar isso nas minhas redes sociais, o que eu vou fazer da minha vida? Então, comecei a estudar mais ainda sobre o marketing digital e compartilhar com as pessoas o que eu sabia, o que eu fazia que dava certo. E, em paralelo, também, nessa época, as empresas estavam muito desesperadas para compartilhar o que elas vendiam, os serviços delas. Então, o meu trabalho como influenciadora também cresceu muito, porque muitas empresas me procuravam, Júlia, divulga meu produto e tudo mais. Então, cresceu muito. Então, eu comecei a trabalhar em paralelo várias coisas, tanto o marketing digital, né, nessa de infoprodutos, de mentorias, de vendas, como também a influência digital. E aí eu acabei fazendo um compilado de tudo isso e impulsionando ainda mais o meu trabalho nas redes sociais. Que show, tá vendo? Então vamos lá, para recapitular então. Você começou com o famoso dropshipping, né? Que é vender, comprar na China e vender para o cliente, não é isso? Isso, só que eu pegava as roupas para mim, né? Chegava aqui, na época nem existia isso, o dropshipping. Foi há 15 anos atrás, né? Então, assim, chegava tudo para mim aqui, aí eu pegava, tirava foto, levava na casa do cliente, era aquilo. Entendi. Então é importação mesmo, normal. Importação mesmo, Entendi. Legal. E aí depois você passou para viagem, não é isso? Isso. Onde você trabalhou com nos locais que você estava e depois com marketing de afiliados. Isso, exato. Então tô pegando, tá vendo, Ale? Não, eu tô só memorizando aqui. Gente, eu falo que eu já fiz de tudo dentro do digital. Na verdade, eu já fiz de tudo na minha vida, tá? Eu fiz de tudo que vocês imaginarem, de tudo. E dentro do digital, assim, né, no mercado digital, eu já fiz de tudo também. Hoje, até uma coisa que eu odiava, assim, eu tinha crise de pânico quando eu via, hoje é o que eu ofereço mais serviços, que é o tráfego pago. Tráfego pago, entendi. Mas por que você odiava? Agora fiquei curioso. Menino, porque assim, eu não sou uma pessoa analista, meu perfil é comunicador. E eu tenho um pouco de dificuldade com planilhas, números, dados. Meu negócio é comunicar. Eu sou boa nisso. Então, eu tive que desenvolver uma habilidade que eu tinha aversão.
porém era Entendi. necessária. Então quer dizer que Entendeu? não é só você abrir um MEI, já sai vendendo 10 mil por mês, tá tudo certo, a vida tá Não, ganha. é ilusão. É ilusão. Tem que Isso é fazer ilusão. muita coisa que você não quer, né? Tem que fazer muita coisa. E isso é uma coisa assim que eu aprendi na dor mesmo, né? Eu não sou uma criança mimada que eu tenho que fazer só o que eu quero. Não, é a vida do adulto é essa mesmo. A gente tem que fazer coisa que a gente não gosta. E hoje eu aprendi tanto, eu fiquei tão boa nisso que eu amo. Eu Olha amo. só. Que Olha que show. loucura, sério. Na hora que eu pego, assim, eu falo, meu Deus do céu, gente, eu tinha pânico disso aqui. Hoje eu amo. Porque eu gosto de tudo o que envolve, sabe? Tudo que tem por trás. Porque não é só você subir um anúncio patrocinado. É você pensar na estratégia, você pensar na venda, é pensar no cliente que vai ver aquele anúncio, o que eu vou colocar nesse anúncio que vai chamar a atenção da pessoa que eu quero. Aquela estratégia, né? Então, Toda bem aquela elaborada. estratégia, aquele criativo, né? A gente chama dos criativos. O que eu tenho que colocar nesse criativo que vai chamar a atenção? Então, eu gosto muito de pensar nessa parte da venda, sabe? E quando eu coloco para rodar e eu vejo as minhas ideias funcionando ou não, o que funcionou, o que não funcionou, aquilo ali para mim é uau, sabe? Então, foi muito de ressignificar a minha percepção sobre um trabalho que eu não gostava e começar a enxergar de uma forma mais prazerosa. Sabe qual foi o criativo mais criativo que eu já vi? Ah, Foi na rua. O cara pegou uma lousa dessas de escola mesmo e colocou assim, ó. Cirurgia de pedra dos rins, 15 mil reais. Água mineral, 2 reais a garrafa. Ah, Eu achei genial. caraca, muito bom, Não é porque eu pensei assim, cara, que criatividade, maluco. Você vê que. muito bom. E o anúncio dele era uma lousa velha, assim, no canto de uma árvore. Entendeu? Todo mundo para ver. Todo mundo parou pra ver e falou, cara, É, genial, eu nem quero tomar água, mas eu achei genial sua exatamente, propaganda. E aí ele vendeu pelo exatamente. medo, né? É, Pelo preço e pelo medo, né? Então essa questão da exatamente. estratégia, né? Às vezes nem é o canal que você tá usando, né? Às vezes é É, toda a estrutura, toda aquela, como é que eu vou dizer? É, o fluxo, né? Eu não sei como é que são os termos. é estratégia mesmo. É Toda a estratégia, né? estratégia que você vai colocar ali, a copy que você coloca. Aham. Então, tudo isso precisa ser estudado, né, e analisado. E é até uma coisa que as pessoas acham que é muito fácil. E não é, né? Não, você tem que ser, primeiro que você tem que ser criativo. Já começa É, aí, né? Segundo, exato. porque eu tô chutando, eu não sou especialista. Mas eu imagino, né? Você tem que ter um produto relativamente bom, né? Sim, Pra você poder vender. Você tem que ter uma ideia boa, né? Para poder conseguir convencer a pessoa a comprar aquilo. Tem que ter o time certo também, né? exato. Exato. É um Várias variáveis, conjunto, né? né? É, Tão junto, pois é. É o cara que consegue posicionar o produto certo, na hora certa, no local certo. Aí ele exatamente. vende bem, né? Aí Exatamente. ele vende pra caramba, vende água no deserto. Exato. Muito massa, muito massa. Ale, continue aí. cara, eu tô pensando aqui, absorvendo esse tanto de informação, né? E uma coisa que eu achei muito massa que a Julia falou foi que do prazer que sente na hora que vê uma campanha dando certo, né? Então vê como a gente é capaz mesmo de partir do absoluto zero, não saber uma coisa e ter aversão a essa coisa, mas à medida que a gente vai aprendendo como que aquilo funciona, e não só a fazer mecanicamente, mas entendendo aquilo, Sim. a hora que você consegue acertar a primeira vez, aquele ódio se transforma em amor, né? Cara, eu consegui fazer isso. Olha que interessante. E aí, cada vez que você melhora algo, isso vai melhorando, melhorando. Deve ser incrível, fantástico essa sensação. Eu sei porque Sim. a gente vive um pouquinho disso na TI, né? Quando a gente acerta uma coisinha que tá dando errado, vai lá e, poxa, faltou um ponto e vírgula. Né? Isso é o Aham. mais. 90% é erro, né, Ale? Oi? 90% é erro, 10% é acerto. Exato. Tem muita tentativa e erro no ramo da TI, tá? Ah, sim, é. Imagino. Mas é muito bom, sabe? Agora, uma coisa que eu queria saber, Júlia, é que assim, eu meditando nisso tudo que você estava falando aqui, a gente já viu que você teve muita experiência já, já empreende já faz muito tempo, você já teve tudo que é tipo de trabalho, carreira, e isso é sensacional. Mas provavelmente você desenvolveu um feeling a respeito de cada uma dessas transições com o passar do tempo. Então, como é que você sabe se é a hora de mudar, né? E se quando você se sente segura para fazer isso, para fazer o shift para outra coisa, ou para mudar o teu foco. Como é que você sente isso? Olha, isso é uma ótima pergunta, porque é algo muito desafiador para mim.
porque eu sou uma pessoa que eu gosto de novidade. Inclusive, é algo que eu tenho que dar uma controlada. Porque eu entro... É verdade. Porque eu me sinto... Como é que fala, gente? Entediada muito fácil. Eu preciso o tempo todo estar em movimento, eu preciso de novidade, eu preciso sair da minha zona de conforto. Se eu tô na minha zona de conforto, tá errado. Então, se eu tô em um lugar onde eu estou na minha zona de conforto, eu preciso... Opa, pera, vamos mudar aqui, porque isso aqui já deu, posso acrescentar. E assim, eu vou indo. Então, para mim, como uma empreendedora, né, digital, o meu feeling é muito meu mesmo, sabe? Quando eu vejo que eu estou na minha zona de conforto e quando eu vejo que eu não estou feliz. E se eu estou na minha zona de conforto, eu não estou feliz, sabe? Porque eu acho que a zona de conforto é um lugar onde a gente nunca deve estar. A zona de conforto, na zona de conforto não existe sucesso. Então, quando eu sinto que eu estou nela, é um momento que eu falo, eu posso fazer algo diferente. Sem contar que é perigosíssimo ficar na zona de conforto, né? Exato. Quem estava na zona de conforto pré-pandemia descobriu na pele o quão ruim foi estar lá. Exatamente. E a gente nunca sabe quando a gente vai precisar sair. Então, por que não estar sempre se preparando para, né? Aham, verdade. Pois é, eu fico pensando aqui. Tem muita gente que fala o seguinte: putz, mas eu lutei tanto para estar na minha zona de conforto. Mas se eu vou pensar, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Acho que você quis dizer que você quer estar sempre em constante evolução, né? Sim, E aí a Exatamente. zona de conforto impede que você evolua, né? Você exato. para, né? E isso, para mim, é assim, em relação a todas as áreas da minha vida. Na minha pessoal mesmo, não só na profissional, mas na minha pessoal também, quando eu vejo, isso aqui já está na minha zona de conforto, eu preciso mudar, sabe? Porque por me conhecer, né? Então eu sei que eu preciso estar buscando isso, senão eu não me sinto motivada, e aí meu trabalho não vai para frente, que é algo muito importante para mim. E aí eu tô sempre nessa, sabe? E eu também acho que a gente pode mudar quantas vezes a gente quiser, até a gente alcançar a nossa felicidade. Uma coisa que eu prego muito para mim é que eu quero ser feliz no meu trabalho. Porque a gente passa mais tempo da nossa vida no trabalho do que em casa, ou que divertindo e tudo mais. Então, enquanto eu não encontro, né? Enquanto eu não encontrasse hoje, graças a Deus, eu encontrei. Mas demorei 30 anos. Então, enquanto eu não encontrei isso, que eu vou trabalhar feliz, que eu acordo feliz, que eu trabalho final de semana feliz, que eu fico até de madrugada feliz fazendo, eu não desisti. Porque isso é muito importante para mim, sabe? Então, essa busca incessante pela minha felicidade no meu trabalho foi algo que não me fez parar. E hoje é isso. Pode ser que daqui a, sei lá, 5 anos eu vou olhar e vou falar assim: meu Deus, não quero mais fazer isso, eu quero novidade. E tá tudo bem, sabe? A vida é isso, é pra gente mudar, é pra gente viver experiências, é pra gente descobrir. Há 4 anos atrás, quando eu tava viajando, outro dia eu fui pegar para ver uns stories meu que eu respondi a caixinha de pergunta. O pessoal perguntando: mas e aí, você pensa em algum dia parar de viajar ou você quer viver viajando para sempre? Aquela Júlia, de 4 anos atrás, ela respondeu que não, eu nunca vou parar de viajar, eu quero viajar o resto da minha vida. Hoje, a Júlia de 30 anos pensa uma outra coisa, né? Nós somos pessoas diferentes, a gente está em constante evolução. Então, tá tudo bem também se daqui a uns anos eu resolver mudar de ideia. Aham. Com Total. responsabilidade, gente, porque eu já fui muito irresponsável nessas ideias também. Tem uma frase que fala que a única constante da vida é a mudança. É, Exato. A gente está exatamente. sempre em movimento, né? Pois é. Exatamente. Hoje eu sou mais pé no chão, eu tenho assim, tive uma oportunidade agora de ir embora do país mesmo, e daí eu pesei tudo. Eu falei, não, o meu trabalho pesou muito, porque eu estou numa fase muito feliz do meu trabalho, e eu procurei muito por isso, sabe? Eu procurei muito por essa felicidade que eu vivo hoje. Então, eu estou abrindo mão de um sonho meu, que sempre foi morar fora, por um outro sonho que sempre foi encontrar o meu lugar profissional, né? Eu tenho depressão. E a minha depressão, ela aconteceu por causa disso. Por causa da minha vida profissional, que eu não encontrava. Então, hoje que eu encontrei, nem o meu sonho de ir para fora, ter a oportunidade de morar fora, vai me fazer abrir mão, sabe? Que legal. Então, eu acho que é muito disso mesmo, dessa busca que a gente precisa ter. Que legal, Júlia, que Eu acho que legal. a maior parte das pessoas, eu acho que elas pensam justamente o contrário. Elas não estão felizes com o trabalho dela, não fazem nada para poder mudar. Exatamente. Eu acho que nem é por falta de querer, mas acho que É não eu vou enxergar mesmo. filosofar um pouquinho. Eu vou filosofar um pouquinho, Ale.
Eu acho que tem uma questão de peso, sabe? De pensar o seguinte, putz, será que agora é a hora? Será que é sempre esses pensamentos que ficam na tua cabeça, e aí você fica assim, não é, porque não sei o quê, aí você se convence, você vende para você mesmo a ideia de que agora não é o momento. Talvez seja. Talvez seja. E você só vai São saber as se você... pessoas acomodadas mesmo, estão na zona de conforto. Eu tenho Isso. uma frase que eu ouvi de algum empreendedor famoso, eu não lembro o nome, mas ele falava assim, toda vez que você tomar uma decisão e você estiver na dúvida se deve ou não tomar essa decisão, pensa o seguinte, o você, com 80 anos, olhando para trás, vai se arrepender de ter tomado essa decisão ou vai se arrepender de não ter tomado essa decisão? Exatamente. Vale a pena arriscar? Aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, caraca, isso resolve muita coisa, porque se você olhar, Muita coisa. se você tá com 80 anos e aí você olhar para trás, será que eu devia ter aberto aquela empresa? Será que eu devia ter saído do meu emprego? Então aí você fica pensando, putz, eu não tentei. E aí você passa a vida inteira com aquela pulguinha falando, putz, se eu tivesse tentado? Isso mata, né? Mata. Sim, e tem aquele lance de que você sempre procura manter o que você tem, você não quer arriscar para ganhar mais, né? Como um exemplo assim, sei lá, normalmente uma pessoa ela fica contente com o que ela já ganhou, com 10 reais que ela ganhou numa promoção, a arriscar aqueles 10 reais para ganhar 100. Normalmente Exato. ela quer o ganho já. Eu já ganhei, então eu já estou numa situação confortável aqui, eu já consigo pagar meus boletos. Então, por que eu vou tentar trocar de emprego com 30 anos? É meio arriscado. Eu tenho alguém que depende de mim, sei lá, né? Mas a pessoa acaba nem avaliando que existem prós e contras, óbvio que existem, mas às vezes esses prós são maiores. Mas essa bússola que a Júlia comentou, eu achei interessante. Você falou da felicidade. Se você está feliz no seu emprego, está feliz com sua vida, você já está bem, Uhum. né? Então não precisa mudar. Agora, se você não está satisfeito com absolutamente nada, se você não mudar, vai continuar insatisfeito com absolutamente nada pelo resto dos próximos anos. Até os Que, 80 anos. sinceramente, são 90% das pessoas, gente. 90% das Exatamente. pessoas não estão satisfeitas com o trabalho, sabe? E aí é uma coisa que não entra na minha cabeça. Como que você consegue trabalhar, acordar todos os dias para trabalhar num lugar que você não gosta, num emprego que você não gosta, e você não está fazendo nada para mudar isso? Isso é foda. Mas enfim, já que a gente tá falando de pressão, eu quero voltar um pouquinho pro assunto de marketing de influência. Opa. Júlia, eu recentemente comecei a postar no TikTok. Eu descobri o tal do TikTok. Eu dava uns 3 anos pra entrar nas coisas. Eu tenho medo de TikTok. Até hoje eu não tenho conta, eu tenho medo. O algoritmo é excelente. Eu tô gostando bastante. Ele Eu dá fico mais morrendo visibilidade dele. pro pequeno. Sim. No Instagram, você sente que as publicações que chegam pra você são de gente grande. No TikTok é mais orgânico o negócio. Então parece que dá mais views. Enfim, eu Sim. vou voltando ao assunto. Como é que você faz para poder continuar sempre ativo na rede social? Porque dá trabalho, cara. Eu fico imaginando, putz, eu fiz um vídeo. E aí eu gostei do vídeo, 30 segundos de vídeo. Fico 1 hora e meia editando ele. Nossa Senhora, é exatamente isso. Como é que você lida com isso? Porque dá muito trabalho. Olha, então. Eu gasto 1 hora e meia. Então, eu acho que assim, é o mais desafiador do produtor de conteúdo, dos influenciadores, é essa questão, sabe? É realmente você se organizar e não se cobrar tanto para estar presente ali, né? Porque existe muito essa cobrança. Tem dia que você não quer aparecer, mas você precisa aparecer. Tem dia que você não quer fazer uma publi, mas você precisa fazer aquela publi porque foi pago. Então, é muito mesmo de trabalhar o mindset e a cabeça de que, ei, esse é o seu trabalho. É o que eu acabei de falar, né? Sobre você não é uma criança mimada que você tem que fazer tudo quando você quer e o que você quer. É o seu trabalho, você precisa fazer isso. Né? E a produção de conteúdo, ela assim, realmente, para mim, né? Eu produzo conteúdo de diversas formas, né? Eu ajudo também os empreendedores a vender mais através das redes sociais. E tem quase 2 anos que eu tô parada com esse tipo de conteúdo. Tô trazendo mais meu lifestyle da vida empreendedora, mas não falando só sobre isso, né? Então, tem 2 anos que eu tô parada de produzir esse tipo de conteúdo e tem 2 anos que o meu psicológico me cobra. Então, assim, é muito isso que você trouxe, dessa cobrança, sabe? Eu comecei a me cobrar, Júlia, você precisa voltar a fazer, você precisa voltar a fazer. Só que eu também gosto muito de me sentir, de sentir o meu momento para as coisas, sabe? Eu sei que às vezes existem assuntos que não é para você falar naquele momento, que você precisa estar um pouco mais preparado, que você precisa se organizar, que foi, né, esse caso que está acontecendo comigo em relação a esse tipo de conteúdo.
Mas é a pressão, sim. A gente está na rede social e é isso que você falou, a gente tem que estar presente em diversas redes. TikTok, eu não estou no TikTok ainda, é uma cobrança que eu tenho. YouTube, Pinterest, Instagram, um blog, um site. Gente, é muita coisa. E a gente precisa se organizar para isso. Tem que ter uma equipe, né? Não é fácil, não, né? É muita rede social. É muita rede social. E-mail marketing, a gente nem falou do e-mail marketing, é difícil demais. Verdade. Newsletter Newsletter tá em alta, né? tá super em alta, super em alta. E aí você pensa, como que uma pessoa dá conta disso tudo? Não dá. E tá tudo bem não dá, né? A gente precisa focar onde realmente é o nosso foco. Porque existem diversos tipos de influenciadores e para cada tipo de influenciador de tema abordado, existe a rede social, onde é mais interessante você estar presente. Favorece o Né? nicho, né? Exato. Do nicho e seu público-alvo também. Igual o TikTok. O TikTok é excelente porque entrega mais fácil o conteúdo. Só que o público-alvo do TikTok é uma galera mais nova. É um público mais novo, de, sei lá, de menos de 25 anos, sabe? Eu sou Agora que o novo. pessoal Eu tô no TikTok. tá no TikTok. Agora que eu acho que as pessoas mais velhas estão começando a aderir, sabe? Outro dia minha mãe falou que ela tem TikTok. Eu, quê? Ela entrou primeiro que 62 você. anos. Aham. Minha mãe vê TikTok todo dia. Outro dia, o que é isso, mãe? Eu tô fazendo TikTok. Eu, 62 anos, gente. Eu não tenho TikTok. Tipo assim, eu não coloco nada lá, sabe? Eu nem entro. Porque o meu é mais Instagram. Porque o meu público se identifica mais ali com o Instagram, né? Então a gente tem que ter muita essa sensibilidade também para estudo, né? Para identificar qual a rede social é mais interessante para mim, para o meu conteúdo. YouTube, por exemplo, vocês têm YouTube da empresa de vocês. YouTube eu acho que é um canal que todo mundo, todo produtor de conteúdo deveria estar presente. Mas para mim, gente, é o mais desafiador. Conteúdo mais longo, né? E eu tenho muita dificuldade de seguir roteiro. Entendi. É bem desafiador. Foda. Eu fiquei pensando nisso. Quando a gente começou o YouTube, eu fazia alguns vídeos lá pra poder publicar. Alguns deram até certo. Teve mais de 2.000 ou 3.000 visualizações, um negócio legal, assim, sabe? Assim, pra mim isso é último. 3.000 pessoas vindo meu vídeo. Uau! Ótimo. Isso é muita coisa, pô. Mas o cara tem 100 milhões. O problema é dele. Eu tenho 3.000. Exato, cada um com seu. Exato. Mas você tem que ficar lendo um negócio, um teleprompter da vida. Até comprei aqueles teleprompters do Mercado Livre. Não é natural. E fazer o roteiro dá trabalho, cara. Você fica, tipo, 2 horas escrevendo um negócio, e mesmo que você use inteligência artificial, não fica do jeito que você quer, entendeu? E aí você tem todo o trabalho jornalístico de fazer. Então o YouTube é mais jornalismo, né? Tem toda aquela questão de produzir um negócio de pelo menos 10 minutos. Mínimo 10 minutos tem que ser no YouTube. Então, assim, o YouTube para mim é muito desafiador por causa disso, porque eu preciso fazer um vídeo de no mínimo 10 minutos para poder entregar melhor. E eu preciso de ter assunto, eu preciso de seguir um script, eu preciso de seguir uma linha de raciocínio. E eu sou uma pessoa muito espontânea. Vocês estão vendo? A gente não conversou nada sobre o que a gente ia falar aqui. Então, eu sou muito espontânea. Então, para mim é muito difícil seguir, sabe? Um roteiro assim. Mas eu tenho um canal no YouTube, tem anos que eu não posto nada lá. Tem um vídeo meu que até hoje, eu recebo muita pergunta, muito comentário, falando sobre marketing de influência. Eu falando o tipo de influenciador. Gente, é um vídeo ridículo. Tipo assim, a gravação horrível, a qualidade horrível, mas até hoje tem muito conteúdo que são as pessoas perguntando sobre como contratar um influenciador certo. Olha Sabe, só. eu ensinando, olha, é assim que você vai procurar um influenciador para sua empresa e tudo mais. Até hoje tem, mas eu tenho muita dificuldade com o YouTube. Então, hoje, o meu foco mesmo é mais o Instagram, porque eu gosto muito do contato fácil que você tem ali. Sabe? Eu compartilhar o dia a dia, pegar os stories, fazer uns stories ali, compartilhar algo. Opa, eu tive um insight aqui agora. Vou fazer aqui um stories de 30 segundos e pronto. Sabe? Eu não preciso desenvolver um vídeo de 10 minutos. Porque é aquilo que você falou, você precisa sentar e montar um script ali de 2 horas para você fazer um vídeo de 10 minutos. E geralmente você precisa de um microfone também. E aí Não, você tem ainda tem toda essa questão, sabe? Você precisa ter uma câmera boa, você precisa ter um microfone, você precisa ter uma edição top, que a cada 3 segundos a câmera tem que tum-tum, tum-tum, tem que colocar uns negocinhos ali. Então, e outra coisa, é caro.
Caro, o YouTube é caro. Porque você precisa ter um editor. Se você mesmo edita, ok. Eu, por exemplo, zero capacidade, zero paciência. Odeia. No próximo Odeio. podcast vem a Júlia contando. Então, gente, meus vídeos agora são editados por mim. Eu amo isso. Agora eu amo editar vídeo. Os meus primeiros vídeos do YouTube, eu que editava. Até que eu comecei a falar assim, gente, não tem condições. Eu fico um dia para editar um vídeo de 10 minutos. Haja paciência. Aí eu, tanto que o meu YouTube é isso, eu sumo, aí uns 3 anos eu volto. A gente tá testando umas ferramentas novas de edição de vídeo aqui pro podcast e tal. A gente achou uma bem legal, que chama Descript, uma coisa assim. Ela transcreve tudo que a gente falou no vídeo, num textozinho. Aí se você quiser cortar a parte que você falou, você corta no texto e ela corta no vídeo. Olha. Uau, mentira. É legal, né? É legal. Só que mesmo fazendo isso, ainda é um trabalho bem extenso, né? Porque, pô, é 1 hora de edição, né? Então você tem que ficar ouvindo direitinho, ajustando aquilo e ali. Aí você tem que cortar o o. Ok, ela faz isso? Faz. Funciona no inglês? Funciona. No português, mais ou menos, entendeu? Então, assim, mesmo a gente testando, ainda tem esse trabalho de edição de vídeo, ainda é complexo, ainda mais conteúdo longo, né? Tipo um podcast e tal. A edição do TikTok, legal, o TikTok tem um editor lá dentro, sabe? E aí eu fui fazendo a edição, mesmo com toda a intuitividade da plataforma, não sei o que, papapá, você vai ver 1h30 pra fazer 30 segundos de edição. Exato, cara, exato. E aí, esse é um ponto que, assim, as pessoas se cobram muito. Porque aí vem a cobrança. Porque aí você abre o TikTok, você vê um vídeo super editado e você fala, meu Deus, eu preciso fazer isso. Eu preciso ser assim, eu preciso postar um conteúdo dessa forma. Só que aquela pessoa, ela tem uma equipe gigante atrás dela que está ajudando ela com aquilo. Então, essa comparação, né, e da gente acaba se diminuindo mesmo perante o outro. A gente compara, a gente se diminui, porque é normal. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, porque é desafiador. Mas cada vez mais você vê que as redes sociais, as pessoas estão investindo muito. Muito para chamar a atenção, muito. Então, assim, por trás de um videozinho de 15 segundos, tem 10 pessoas trabalhando. Sim, verdade. É verdade, a gente não dá valor, mas mesmo o vídeo curto dá trampo de fazer, né? Não tem jeito. A gente acaba focando muito nisso mesmo. Enfim, vamos voltar um pouquinho agora para o marketing digital em si. Ale, a gente teve que fazer uma campanha de marketing digital nos meses passados. E aí a gente teve que fazer uma busca para poder achar a pessoa correta, né, para poder fazer a divulgação, etc. A gente já está nesse processo ainda de adaptação. O que você acha, Ale? Se você tivesse uma empresa pequena, você contrataria um marketing pago, né, o tráfego pago? Você faria afiliado ou você contrataria um influencer? O que você acha? Deixa eu pensar, se eu tenho uma empresa pequena... Se eu tenho uma empresa pequena, meu objetivo é que o maior número possível de pessoas, ao menos, vejam a minha marca. Né? Sim. A minha empresa, vamos falar hipoteticamente da Infinite, né? Possui um público muito extenso, né? Desde jovens empreendedores até profissionais sêniores aí de 60 anos de loja física. Eu acho que eu procuraria um influencer que fosse também empreendedor e que falasse com esse público, com empreendedores. Penso eu que seria uma ótima estratégia. Falar com alguém que já fala a minha língua, que chegaria em pessoas que eu não chego, porque já fala algo parecido. Será que era uma boa ideia? Entendi, legal. Você falou a questão local, né? Principalmente se o seu negócio for daquela região, né? Também, exatamente. Saquei. E você, Júlia, o que você acha? O marketing influenciador, ele é para as empresas grandes ou ela pode ajudar pequenas e médias empresas também? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Se eu fosse uma empresa pequena, eu apostaria mais no marketing de influência do que no tráfego pago, por exemplo. Porque o ROI com o marketing de influência, ele é 3 vezes maior do que no tráfego pago. Uau, o que é um ROI? Parece importante isso aí. Não, é de comer, né? Eu tenho certeza que é de comer isso aí. O ROI é o retorno sobre o investimento. Viu como é de comer? Ajuda a pagar a pizza. Ajuda a pagar a pizza. É o retorno sobre o investimento. Já existem estudos de que o ROI para o marketing de influência ele é maior do que para o tráfego pago. Mas é óbvio que, ok, abri uma empresa aqui, estou vendendo xícara. Vou contratar aquela influenciadora ali que todo mundo fala que ela é legal. Vou contratar ela para fazer. Só que aquela influenciadora, ela sequer toma café, ela sequer toma chá. O público dela não gosta disso. O público dela não vai consumir xícara. Entende?
Uhum. Então, você tem que procurar o influenciador certo, que vai conversar com a sua marca, com a sua empresa, para poder fazer aquela divulgação. E aí onde muitas empresas pecam, né? Porque eles decidem escolher influenciador pelo número de seguidores e não pela comunicação que tem ali, sabe? Às vezes eu vejo, por exemplo, aqui na minha cidade, lojas de roupa que contrata influenciador aqui para poder fazer provadores, né, famosos, mostrar os looks e tal, e que a roupa daquela loja combina zero com o tipo de influenciador que eles contratam, sabe? Aí eu vejo e falo, meu Deus, não fez sentido nenhum essa publi. As pessoas não têm muita noção, sabe? Até as influenciadoras não têm essa noção, porque se tivessem, elas falariam, olha, isso não combina comigo. Hoje aconteceu isso comigo, inclusive. Uma loja me procurou, uma loja que vende roupas estampadas, eu não gosto de estampa. Se fosse pelo dinheiro, eu falaria, não, beleza, vamos fazer. Mas não é pelo dinheiro, não combina zero comigo, eu não vou conseguir entregar resultado para a marca. Entende? Aí a marca vai falar assim, a Júlia não me deu resultado. Poxa. Então tem que selecionar o cliente também. Exato. Entendi. É todo um estudo, sabe? Não é uma coisa, vou pegar um influenciador que ele tem mais seguidores. Não, existe todo aquele estudo por trás. E outra coisa também interessante na sua pergunta são as estratégias que a gente faz de marca mesmo, consolidação da marca. Hoje, por exemplo, se eu fosse uma empresa de, sei lá, comida congelada, chegando na minha cidade, em São João del Rei, o que eu faria? Eu entraria em contato com todos os influenciadores, porque comida congelada todo mundo vai consumir. Verdade. Com todos os influenciadores e fecharia com eles assim 1 a 2 meses de divulgação. Toda semana eu vou mandar comida congelada para vocês, toda semana. Para quê? Para consolidar a minha marca, para divulgar a minha marca na região, na cidade. O intuito não é vender. Eu preciso consolidar. Eu preciso que quando as pessoas pensem eu quero ter uma comida prática, congelada, que eu só coloco no micro-ondas. A pessoa, ops, sou eu. Entendi. O branding, né? Um branding, exato. Saquei, Fazer toda uma saquei. estratégia. Legal. Então, eu faria isso hoje, sabe? Claro, trabalhando uma comunicação legal, mandando outra coisa, gente, que é super importante, assim, no mundo da influência, para vocês aí, para todo mundo que estiver assistindo esse podcast. Gente, quando você for contratar um influenciador, manda um briefing para eles. Isso é muito importante, muito importante. Quê? Um briefing. Ela falou de bife. Ela primeiro falou de marmita, agora de bife. Um briefing com o que vocês querem que seja abordado. Pontos para Entendi. serem abordados. Eu, por exemplo, quando eu faço, né? Eu também faço estratégia de marketing de influência para empresas. Então, tem uma empresa que eu estou fazendo agora que eu estou trabalhando com 10 influenciadores. Então, eu tenho que montar um briefing semanal para cada influenciador. Então, o que eu faço? Stories 1, você vai fazer isso. O intuito desse Stories é pegar a atenção do cliente. Ops, espera aí. Captei aqui. Então é uma Stories estratégia. 2 é uma estratégia. Entendi. Legal. Então, você precisa montar uma estratégia, que é o que a gente chama de copy, né? Que é o copywriter, que é a venda ali, a escrita persuasiva para você poder vender. Então, isso é super importante as empresas mandarem. Porque às vezes chega na minha casa, por exemplo, um monte de xícara e eu não sei nem como eu vou vender essa xícara. Porque eu não sei como eu devo abordar para falar dessa xícara. Tá, o que eu vou vender com essa xícara? Eu vou vender que eu estou tomando chá nela? Não, você não vai vender que você está tomando chá. Você vai vender o seu momento de paz, o seu momento de calma, o seu momento de tranquilidade, onde você coloca uma musiquinha, uma vela do lado para meditar e você tem um chazinho. Eu não estou vendendo a xícara, eu estou vendendo a tranquilidade. Entende? Então, as empresas, elas não entendem isso, elas não sabem disso. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. Pois Que legal. Que massa. Assim, se você tem muito orçamento, você pode contratar a região inteira. Mas eu acho que mesmo sem estratégia não vai vingar direito, né? Não, eu não acredito. Às vezes depende muito do produto, né? Por exemplo, roupa, comida. Isso dependendo da comida. Pizza, todo mundo come pizza. Hambúrguer, todo mundo come hambúrguer. Claro que são publicidades mais fáceis de fazer, mas se você tem uma estratégia de comunicação, um storytelling bem feito, ela vai te dar muito mais resultado do que simplesmente você postar, porque deu na cabeça.
É a mesma coisa no Google, né? Por exemplo, eu não lembro a última vez que eu fui no Google buscar pizza. Geralmente eu tô mexendo no Instagram, no aplicativo, e alguém tá comendo pizza, eu vejo, nossa, que pizza bonita, onde que é essa pizza? Algo Exato. assim. É, né? Acho que até depende do Exatamente. produto, né? Da onde que você costuma buscar por ele, né? Se é que você buscou. Se é que você buscou. E vocês sabiam que o influencer, ele hoje já é o segundo maior fonte de tomada de decisão na compra? Caraca, sério? Qual que é o primeiro? Amigos e parentes. Ah, entendi. Pô, Eles influenciam verdade. mais você do Amigos que e um parentes. influencer. Entendi. Que legal, que legal. 49%, essa é uma pesquisa da Qualibest que saiu há 2 anos atrás, que eles entrevistaram um monte de pessoas perguntando sobre marketing de influência. 49% das pessoas que foram entrevistadas falaram que já compraram um produto ou um serviço que foi indicado por um influenciador. Isso há 2 anos atrás. Que legal. Que massa. Eu já comprei com certeza. É porque às A vezes você gente não é lembra. influenciado o tempo todo. É, às vezes você tá, tipo, do nada você tá no marketplace da vida, ou tá na rua e você fala, putz, eu vi isso aqui em algum lugar. Exato, Aí você vai e compra e você nem lembra, mas às vezes é por causa de influenciador, né? exato. Exatamente. Você nem lembra de onde que veio, mas 2 meses atrás o influenciador postou tal coisa e veio aquela memória. Que massa, que massa. Pergunta pra você agora sim, a pergunta polêmica, tá? Haters. Ó, Como é que Trolls. você lida com críticas, com feedback negativo mesmo nas mídias sociais? Porque nem todo mundo vai gostar de algo que você fala só porque você falou. Tem gente que sim. vai simplesmente não gostar da tua roupa. Ah, ela não gostei dessa roupa dela aí, então eu não quero nem saber o que ela fala. E aí, como é que você usa isso para melhorar a tua marca, para melhorar como você engaja com as pessoas e nos negócios? Então, esse assunto de hater é uma coisa que existe. Todo mundo que coloca a cara na rede social, ela pode esperar que em algum momento vai vir. Eu falo que eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque até hoje, tantos anos trabalhando com a internet, eu tive pouquíssimos haters. Que bom. Pouquíssimos, gente, sério mesmo, assim. Eu falo que, nossa, eu sou muito grata por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, por que será que eu não tive tanto hater se eu sou muito polêmica? De vez em quando eu solto umas polêmicas, eu gosto. Soltei uma da Shein aí esses dias que bombou. Aí eu recebi muito hater, tá? Mas, aí eu recebi. Porque eu sou muito polêmica. Aí, 2 pontos. Eu acho que eu não recebo tanto hater por causa do meu posicionamento. As pessoas têm medo de mim, gente. Eu sou tão querida. Você acredita? É verdade, as pessoas falam que eu sou muito brava, as pessoas têm medo de mim. Então, eu acho que o meu posicionamento é algo que já não dá muita margem para o hater. E quando tem, porque às vezes eu caço, igual eu falei do caso da Shein, né? Quando tem, eu sempre leio, tento absorver aquela crítica da pessoa e eu tento entender, isso é construtivo ou isso é realmente algo malicioso, né? Se for construtivo, óbvio que eu vou acatar, óbvio que eu vou conversar com a pessoa sobre, vou trocar ideia. Já aconteceu de às vezes as pessoas chegarem para mim, não concordei com a sua opinião. E ela veio e conversou comigo sobre a opinião dela, eu conversei sobre a minha. Cara, foi uma conversa super legal, sabe? Mas quando é aquele malicioso que eu vejo que a pessoa tá fazendo de maldade, gente, a gente pode falar uns palavrão? A gente coloca pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Eu falo que assim, eu sempre falo isso, gente, se a pessoa vem falando algo do tipo, eu caguei, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, sabe? Eu, assim, já cheguei num nível que eu não tô nem aí porque que as pessoas pensam de mim, porque elas falam de mim e deixam de falar. Eu acho que isso é até uma coisa que a gente que trabalha com rede social, a gente tem que aprender a desenvolver, sabe? Porque a gente fica muito aberta à crítica mesmo, gente, o tempo todo. Desde falar, nossa, você engordou. Nossa, o seu cabelo tá feio. Nossa, mas essa roupa tá ridícula. Sabe? Até de virar para você e falar, nossa, você é uma burra. Você não sabe nada. Ou discutir com você sobre, sei lá, qualquer coisa, né? Igual aconteceu da Shein aí, que eu falei que eu não concordo, que eu concordo de taxarem a Shein e tudo mais, o governo, né? E aí um monte de gente achou ruim. Então foi meu último hater, assim, mas tudo bem. Várias pessoas eu discuti, tive uma conversa legal e tal, outras não. É porque tem uma grande diferença entre a pessoa expressar uma opinião e só gerar um ódio gratuito ali, né? Exato. Na internet todo mundo é corajoso, né? Digita o que bem entende, ninguém tá vendo, fala como bem entende, não liga se tem uma pessoa ali no lado vendo, né? Mas essa parte de reagir é muito legal, porque da mesma forma que tem uma pessoa falando mal, tem outras
outras 300 que estão vendo como você reage. E torcendo por você e pensando, poxa, ela respondeu isso tão legal, olha só a postura dela. Olha como Exato. ela não cedeu aquilo, aquela baixaria e etc. A gente vê muito desse tipo de polêmica, né? Às vezes Sim. você vê uma postagem, o brasileiro, não sei se é só o brasileiro, né? Mas eu gosto particularmente de, você veja uma coisa legal no Instagram, eu vejo os comentários, né? Vou ver lá. Aí daqui a pouco eu vejo, assim, aquele comentário assim com 300 curtidas, você vai ver, né? Um monte de resposta assim, é polêmica normalmente, sabe? E aí eu acho que o brasileiro gosta disso, de ficar inflamando ali na internet. Aí você vê que o autor da página simplesmente não fala nada, ou ele tipo assim, então, eu falei isso por causa disso. Pronto. Mostrou pra todos os outros como reagir. Então isso é muito legal, né? Por isso que é uma pergunta pertinente pra quem quer se aventurar nesse meio, que vai precisar lidar com isso uma hora ou outra, não tem jeito. Faça terapia. Pois A Importante. dica, faça importante. terapia, porque vai acontecer, entendeu? Então, quando acontecer, esteja preparado para isso. Haters gonna hate, né? Tem uma Fala frase, Exato. tem uma frase que é assim. Eu vi um vídeo uma vez, um cara no YouTube. Ele falou o seguinte: geralmente eu não reajo a nenhuma dessas comentários negativos que eu recebo aqui, porque são muitos, né? E muitas dessas pessoas estão só realmente buscando atenção mesmo, né? Sim. Não tem jeito. Eu no meu videozinho tão simbólico de 2.000 visualizações, eu tive um hater. Tá vendo? Mas aí é outra Ó, coisa. meu. Tava no YouTube, não tava? Tava no YouTube. YouTube, cara, o público do YouTube É mais agressivo um pouquinho, é mais né? agressivo. Pois é. Mas a gente gosta dos haters mesmo assim. Divulga. Não, aumenta o engajamento. Se eu fosse você, eu compartilhava na sua rede social, no seu Instagram, no seu TikTok, e falava muito mal desse podcast. Falava assim, você tem que ver que absurdo que eles falaram sobre. Exatamente. Mas e eu falo, gente, hater é bom porque aumenta o engajamento. Aí o cara fez vai um lá vídeo. ver. Pois é, achei interessante que o cara fez um vídeo e falou o seguinte: olha, geralmente eu não alimento os trolls da internet, mas hoje eu quis fazer um vídeo para poder rebater todos os trolls do último ano. Aí ele pegou, tipo, os melhores comentários. E aí ele parte a parte, sabe? E aí eu achei genial, porque tipo, ele rebateu depois de um ano, a pessoa nem lembra que ela postou, entendeu? Mas é um comentário público, fala o que quer, óbvio que não quer. Exatamente. Aí ele fez um vídeo de, sei lá, de 15, 20 minutos, que deu um engajamento gigante, porque a galera tava, tipo, brava com os haters, entendeu? Aham. Aí eu falei, caraca, o cara transformou um problema numa oportunidade de negócio. Porque ele anunciou publicação, publi no meio do negócio, né? Tipo, teve uns 3 patrocinadores no meio da postagem. Eu falei, caraca, Pensa. Ele riu na Essa cara galera do é muito perigo. gênio, né? Eu falei, caraca, eu tenho certeza que quando a gente estiver, sei lá, no 100º Infinity Cast, quando a gente tiver bastante haters aí nos comentários, a gente vai fazer um podcast só sobre os haters. Haters do Infinity Cast. Exatamente. Sensacional. Porque acontece muito isso mesmo, né? A pessoa nem lembra que ela foi hater. Eu com certeza já fui hater sem perceber também. Acho que todo mundo já deve ter sido hater em algum momento. Sim, não tem jeito. Eu viro e mexo, tá algum comentário, o que eu faço para poder aliviar a minha vontade de ser hater? Eu vou no, sei lá, publicação da pessoa, aí eu respondo lá assim bonitinho, pá, respondi, mandei enviar. Aí eu respiro, pronto, agora eu posso pagar. Matei minha vontade. Matei a vontade de ser hater, agora eu apaguei, pronto. Muito bom, muito bom. Mas enfim, Júlia, uma coisa que eu acho que todo mundo deve ficar pensando, e eu acho que acontece muito, um dos podcasts mais para trás, a gente falou sobre marketing digital, especificamente. Excelente podcast, inclusive, que é com o Edu, da comunidade do Edu. Ele falou o seguinte, eu perguntei para ele, cara, marketing digital é um negócio que já estourou, já saturou, e ele falou um negócio super interessante, ele falou assim, marketing digital está começando. E aí ele falou, putz, tem tantos ramos, né, que não existem pessoas influenciando, ou existe, né, a presença de um marketing digital efetivo, né? Agora, na sua opinião, você acha que o marketing de influência em específico, ele saturou, ele está começando, ele está... Onde que está na sua posição? Assim? Porque, antes de você falar, eu pensei o seguinte, existe influencers, igual você comentou, de pessoas, sei lá, de pizza, influencers de pizza não, né? De comida, né? Às vezes tem um específico de pizza, né? Vai entender. Vai saber. Tem de comida, tem de roupa e tal. Mas eu não vejo influencer, sei lá, um pedreiro influencer. Eu acho que só o Luva de Pedreiro. Luva de Pedreiro. Tá faltando, acho que tem muitos setores que não tem influencers ainda, né? Que talvez teria. Mas aí, qual que é a sua opinião? Assim, uma pessoa que está na área, convive com influencers, etc. O que você acha? Olha, eu acho que o marketing de influência ele está passando por uma transição muito grande. As pessoas não consomem mais o tipo de conteúdo que consumiam há 5 anos atrás. Hoje as pessoas estão consumindo outros tipos de conteúdo.
Eu acho que os grandes influenciadores eles vão virar mais empresários do que influenciadores. Isso vai abrir espaço para os pequenos influenciadores crescerem. Hoje em dia, por exemplo, você fazer uma publi como uma influenciadora menor, de menos de 100 mil seguidores, pode ser mais assertiva do que você fazer uma publi com uma pessoa de 1 milhão de seguidores, sabe? Então, existem várias coisas que eu acredito que está mudando e só está crescendo. Outro ponto também que é muito importante da gente abordar aqui, que a influência, ela não é só ligada à influenciadora / blogueira lifestyle. Todos nós somos influenciadores porque a gente coloca a cara nas nossas redes sociais. Você é um influenciador porque você tem seu canal do YouTube, né? Vocês estão fazendo esse podcast, vocês são influenciadores de certa forma. Todos nós somos influenciadores do nosso negócio, né? E uma coisa que está crescendo, as pessoas estão começando a aceitar e a aderir isso, é exatamente isso, ser o influenciador do seu negócio. Dentistas, médicos, nutricionistas, personal trainer, essa galera precisa começar a produzir conteúdo em rede social e ser o influenciador do próprio negócio. Então, eu acredito que isso é uma tendência que vai vir muito forte agora, né? Agora que a pandemia acabou e tudo mais, nos próximos anos, de a gente ver mesmo os profissionais gerando conteúdo em redes sociais. E aí vai surgir não, né? Já existe essa nova modalidade, mas a gente vai ver uma crescente de profissionais produzindo conteúdo em redes sociais. Porque hoje, se você procura, gente, um dentista, um médico, se você acha ele na internet, a primeira coisa que você vai fazer, deixa eu ver a rede social dessa pessoa. E muitas pessoas escolhem os profissionais pelas redes sociais. Sabe? E é a verdade. Então, a gente vê que essa forma de produção de conteúdo, de influência, vai crescer muito. É algo que eu estou apostando, tá? Com base nas coisas que eu estudo e tudo mais. E vamos falar sobre a influência também da forma como ela acontece, que é a mais conhecida por todo mundo, né? Que é as blogueiras, né? Esse formato de influência. Eu acredito que essa galera vai precisar rebolar muito mais para chamar a atenção. Muito mais. Por quê? Porque eles não têm um assunto próprio para falar, né? Então, assim, eu não entro no perfil da fulana para aprender a vender. Eu não entro no perfil da fulana para consumir um conteúdo interessante. Vai ter que nichar, né? Ou nichar, ou essas pessoas vão ter que produzir mais conteúdo que vai distrair mesmo a audiência, sabe? Eu gosto de ver esse conteúdo aqui, igual o Gustavo Tubarão. Vocês devem saber quem é o Gustavo Tubarão, né? Ele é maravilhoso. Eu adoro entrar no perfil dele para rir dele. Então, ele é um perfil que eu entro para rir, sabe? Só que, igual ele, tem vários outros. Claro que existe aquela coisa da gente se identificar mais com um e com o outro. Mas eu acredito que as coisas estão crescendo tão acelerado e essa galera nova que está chegando, elas estão vindo com a cabeça muito mais preparada do que a gente. Por isso que eu tô no TikTok. Você já tá outro essa nível. Galera, eu vou lá. Você já é outro nível. Então, eu acho que esses influenciadores, eles vão ter que buscar algo a mais. Sabe? Uma forma de comunicação diferente, uma forma de produzir um conteúdo diferente, de começar a compartilhar mais da vida de uma forma diferente. Eu acho que vai ter uma mudança bem grande nessa forma mesmo de conteúdo. Ao mesmo tempo, eu acho que é algo que tende muito a crescer. Muito. Esses influenciadores lifestyle mesmo, que vendem um estilo de vida, né? Então, dica para você aí que está querendo contratar um profissional, chega para ele e fala o seguinte: recebi o seu orçamento, mas como eu não te achei na rede social, eu quero desconto. Exatamente isso. Eu confio no seu trabalho, você não posta. Você não posta. Gente, outro dia a gente foi contratar uma pessoa para trabalhar lá, né, na clínica. Primeira coisa que eu fui fazer, procurar as meninas no Instagram. Primeira coisa que você faz, você vai procurar a pessoa no Instagram, principalmente se o currículo não tem foto. Aí você vai procurar a pessoa no Instagram para você pelo menos saber como é a cara da pessoa, para você fazer uma entrevista com ela. É isso, sabe? Todo mundo precisa estar presente. E isso é um estudo mesmo para os próximos anos, que todo mundo, gente, engenheiro, médico, vai ter que ter essa presença digital. Já existe aí o LinkedIn, né, que todo mundo coloca ali o seu currículo profissional. Só que as empresas também, aí mudança de mercado, né? As pessoas não estão tão preocupadas mais só no seu profissional, só no seu currículo. Eu quero saber quem você é como pessoa.
O que você gosta de fazer? O que você está fazendo para o mundo? Como você pensa? E nananana, sabe? Então, eu acredito muito que vão haver essas mudanças, mas acabar ou terminar o marketing de influência, jamais. Entendi. Legal. Então você acha que vai crescer, mas vai crescer segmentado, né? Sim, Vai expandir, isso é massa, porque tira sim. um pouco do poder, né, da mídia, né, ou seja, centralizada, e joga mais para a mão das pessoas que estão fazendo ali o ecossistema girar, né? Isso é Sim, interessante. Assim, vai dar sim. trabalho, porque além de você ser um profissional, você vai ter que produzir conteúdo. Exato. Mas vai selecionar muito. E todos os influenciadores, né? A galera do lifestyle e também nós, como empreendedores, produtores de conteúdo, a gente vai precisar estudar muito mais. A gente vai precisar estudar, a gente vai precisar se profissionalizar cada vez mais na nossa comunicação, nas estratégias mesmo de copy, venda, sabe? Eu vejo a diferença grande que existe, por exemplo, de um influenciador que tem uma noção sobre isso e um influenciador que não tem nem noção. Vocês já ouviram falar do caso de uma influenciadora com não sei quantos milhões de seguidores, que ela fez uma publi para uma camisa, uma t-shirtzinha assim normal, e ela não vendeu nem 5 unidades? Vocês sabem dessa história? Era Não. 1 milhão de zumbis, então, que seguiu ela. Um monte de influência, um monte de gente seguia e não dava resultado. Outro dia mesmo apareceu sobre aquela doutora Deolane Bezerra lá, de um cara querendo. Vocês sabem quem é a Deolane Bezerra? Eu não. Não, essa não. Ela é famosíssima, gente, Aham. no marketing de influência. É a ex-esposa daquele MC Kevin, o cara que caiu do Tá, ok. prédio. Aham, sei. Ela. Aham. Aí tinha um cara querendo processar ela, porque ele foi fazer um curso com ela de parceria e ela prometeu para ele que ia vender milhões. Não vendeu quase nada, sabe? E Eita. por que não vendeu quase nada? As pessoas têm que entender que influenciadores, a minoria tem noção de venda. A minoria sabe vender. A minoria sabe o que é uma persuasão. Ou autoridade para falar sobre o Ou assunto, né? autoridade para falar sobre o assunto. Ou não sabe, não entende de copy, não entende de abordagem de venda, sabe? Então Entendi. eu vejo que isso vai vir a acontecer nos próximos anos. Os influenciadores vão ter que desenvolver essa habilidade da venda. Sim, verdade. E acaba que, olha uma coisa interessante. Tem um remédio que ficou famoso nas redes sociais, que é o Ozempic, que é o remédio de De emagrecimento. emagrecimento. E eu fiquei tipo assim, cara, a rede social conseguiu fazer um remédio ficar popular. Um remédio. Eu fiquei tipo assim, isso é genial, porque, ok, tem todo o contexto, vou dizer assim, disclaimer, tá, pessoal? Não comprem porque vocês ouviram falar. Remédio é coisa séria. Procure um médico, enfim. Mas eu achei assim, cara, se você consegue convencer uma pessoa a comprar um remédio, e um remédio que ela nem precisa para começo de conversa, você consegue convencer a pessoa a comprar qualquer coisa. Você tá fazendo um marketing de remédio. Eu fiquei tipo assim, pô, genial, velho. Como é que a pessoa consegue vender um negócio tão específico? Um produto tão específico? E aí depois que eu fui ver que muitos desses influencers, que eram personal trainers, que eram até nutricionistas e tal, falando desse remédio. E aí eu vi, caraca, realmente o negócio tá bombando ali, né? Você não assiste mais lá na Globo comercial. Isso a Você vê gente no puxa para um gancho do perigo mesmo, né? Porque assim, você saber vender, gente, você consegue vender o que você quiser. Você vende o que você quiser. Então, é perigoso, porque você sabe o que você precisa falar, você sabe os gatilhos que você precisa acionar na pessoa para vender para ela. Então, até para quem está recebendo aquela informação, né? De quem está recebendo aquela informação. É uma coisa que eu prego muito nas minhas redes sociais e que eu falo muito, gente, presta atenção quem vocês acompanham, presta atenção por quem vocês deixam se influenciar, sabe? Vê a índole dessa pessoa mesmo, estuda sobre ela, porque realmente existem pessoas aí que estão influenciando de forma negativa, como, por exemplo, o uso de remédios, né? Você vê influenciadora falando de remédio como naturalidade, falando, meu médico me passou esse remédio. Esses dias mesmo, eu tive um problema, falei, nossa, fui no médico, me receitou o remédio. Gente, se vocês verem o tanto de mensagem que eu recebi, de tipo, me passa qual é esse remédio, também tô sentindo isso. Perigo. Eu mandei para todos, falei, gente, é muita irresponsabilidade da minha parte falar qual é o remédio. Procura um médico e vai fazer dieta, nutricionista, sabe? Fui nutricionista nova, essa aqui é minha dieta. Me passou esse suplemento. Sabe? É muita irresponsabilidade da influenciadora fazer isso, porque a gente sabe que a gente influencia.
A gente sabe Uhum. que existem milhares de pessoas ali vendo os stories todos os dias e que se uma compra algo que não é para ser influenciado, isso tem um impacto negativo. Sim, sim. Teve um. Acho que era o Whindersson que comentou isso. Ele falou que recusa contratos de 10 milhões de reais porque ele acha que é uma pirâmide financeira ou tem a ver com, sei lá, criptomoeda, e ele fica meio receoso. Porque ele Exato. sabe, porque se ele divulgar um negócio e o negócio for golpe, putz, e Exatamente. aí? Hoje Exatamente. saiu um babado desse na internet, de umas 10 influenciadoras que fizeram isso. Ah, é? Divulgaram a empresa, não estudaram sobre a empresa e agora a empresa tá, tipo, Nossa, eita. Nos Estados Unidos teve gente famosa sendo presa por causa disso, né? sim, é muito Divulgação. perigoso. Pois é, divulgou a empresa que era escândalo e tudo mais e tal. Putz, pesado. Tem que ter toda uma responsabilidade social, né? Você está em evidência, Exato. Uhum. como diz Total. o tio do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente, exatamente. Então, É, saber diferenciar isso é muito importante, né? muito Tanto do massa. influenciador quanto de quem acompanha. Sim, verdade, verdade. Júlia, infelizmente a gente vai chegando no final do Infinity Cast. Meu, nem acredito. Sério? Já passou tanto tempo assim? Passou Estou rápido, chocado. né? Pois é, passou rapidinho, viu? Quando a gente faz o que a gente gosta, aí, ó. Aí, ó. É, muito bom, muito bom. Muito legal. Muito obrigado pela participação, por ter reservado a sua horinha para falar com a gente aqui. Eu que agradeço o convite, gente. Foi um prazer imenso. Amei o nosso bate-papo. Amo falar sobre isso. É um assunto que eu amo, é o que eu amo fazer. Então, amei muito. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço para poder falar um pouco mais sobre o marketing de influência, né? E divulgar mais para todo mundo que estiver assistindo, para abrir a mente sobre o marketing de influência mesmo, porque existem muitas pessoas que ainda são fechadas, né, para esse tipo de venda, esse tipo de marketing. Então, eu gosto muito quando eu tenho espaço para poder divulgar e falar da importância dele. Então, agradeço muito, muito mesmo pelo convite, eu amei. Imagina, a nossa plataforma está sempre de braços abertos aí. Ah, obrigada, gente. Foi um Se você quiser prazer. dar um recadinho final para quem está nos acompanhando aqui, quer fazer algum tipo de agradecimento, fica à vontade. Não, só Deixa eu ver o agradecer mesmo a bacana. vocês pelo espaço de poder Ah, falar. Ah, que legal. e antes da gente finalizar o Infinity Cast, vou pedir encarecidamente que vocês curtam o nosso vídeo no YouTube, ou se você está assistindo no Spotify, segue nosso Infinity Cast de Tem um bonitinho lá, por coraçãozinho lá favor. para você apertar. Exatamente. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Aquele abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. 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 Aí.